Assim, na história, existe alguma motivação para toda essa perseguição do povo judeu ao longo da humanidade, da história da humanidade, cara? Acho que assim, o racismo é inerente, como eu falei aqui a última vez, infelizmente, de educação, de história que aconteceu na humanidade. Assim, a gente teve, durante os últimos 3.000 anos, 4.000 anos, a gente poderia voltar um pouco menos de tempo, voltar a 1.000 anos. A gente teve muita morte, perseguição, preconceito, onde as pessoas segregavam e se limitavam a viver entre os seus. Os judeus, como eles depois da diáspora, né, os judeus saem da terra de Israel, vão para vários lugares. Os judeus eram diferentes do... Eles mantinham suas próprias tradições. Exato, mas isso chamava atenção, porque você não tem como esconder. A gente não está em 2022, onde você faz isso na tua casa, mas fora ninguém sabe quem você é. Não, existia um monte de regras, né? Alimentícias, religiosas, de bebida, de vestimentos, de rezas. E naquela época as pessoas eram mais religiosas que hoje em dia, então você misturava as pessoas e as pessoas viam que as pessoas eram diferentes. Não só isso, tem uma questão, acho que Amos Oz, que é um escritor israelense, ele fala das palavras, que os judeus têm uma questão com as palavras. Eu acho que, como tem a primeira comunhão judaica, que é o fato de você fazer aquela reza com 13 anos, que é o Bar Mitzvah, você precisa saber ler a Torá, a Bíblia. Então você ia lá, o teu pai, o teu tio ia lá com você, o teu irmão mais velho, quando você era pequeno, te ensinava as letras, te ensinava a ler. Só que a gente está falando de uma época que ninguém sabia ler e escrever, né? Porque há 500 anos atrás, antes, em 1400 e alguma coisa, teve a Revolução da Prensa, né? Que começou a fazer jornal e tal, não sei o quê. Então a galera começou a saber ler e escrever. Isso é uma das coisas que revolucionou a Europa e fez a Europa sair da Idade Média para a Idade Moderna, Iluminismo e tudo mais. Mas agora, enquanto a gente estava na Idade Média, a Europa se matando em guerras, onde só a nobreza e a realeza sabia ler e escrever ou tinha recursos, você tinha algumas comunidades, entre elas a comunidade judaica, os judeus que moravam nessas regiões, que sabiam ler e escrever, ou sabiam ler pelo menos. Então isso talvez destoava. Isso é uma teoria minha, né? Tá. Isso destoava não para bem nem para mal, mas destoava uma diferença. Né? Tá. Nem bom e nem ruim. Ele é diferente. Esse cara que sabe ler, que esquisito. Mais ou menos isso. Entendi. E isso acabava trazendo, não sei, preconceito. Então, os judeus, como eu falei aqui, eles eram o rabino Jonathan Sacks, que já faleceu, que era rabino-chefe da Inglaterra. Ele falava, os judeus eram odiados por causa da sua religião. Ao longo da Idade Média, falavam que os judeus traziam a peste, os judeus, enfim, inventavam, traziam doenças, tinha coisa relacionadas às bruxas também numa época e tudo mais. Depois a gente está falando de uma idade, de uma época de teoria de conspiração. Problemas sociais que acarretavam em fome e problemas políticos, os governos precisavam encontrar um bode expiatório. No fim do século XIX, a Rússia czarista encontrou o bode expiatório nos judeus, e aí teve lá os protocolos do Sábio de Sion, que é um documento extremamente antissemita, onde se cria toda essa imagem de um judeu poderoso, o judeu é dono disso, o judeu é dono daquilo, é tudo mentira. Se você for ver em números, não é real. A comunidade judaica é minúscula perto das outras populações, então não faz sentido. E aí começa, né, uma perseguição aos judeus na Rússia czarista, na época, no Império lá, que existia antes da União Soviética. E muitos judeus foram perseguidos e mortos nos pogroms, que é o chamado de perseguição aos judeus naquela região. O meu avô, pai da minha mãe, Saul Elfman, que já faleceu, fugiu da Rússia com os pais, em 1900 e bolinha, para a Argentina por causa disso. E parte dessas perseguições começam e desse documento começa a influenciar outras regiões, inclusive na Alemanha, com a depressão, com o fim da Primeira Guerra Mundial, com a vergonha que a Alemanha passou e tudo mais. E aí vem os nazistas, que além da perseguição às minorias, tinham uma questão racial com os judeus. Então, o nazismo não é uma opinião política, é uma opinião genocida. O nazista, ele faz parte da ideia do nazismo
O nazista... Destruir outras... Matar outras pessoas, exatamente. Não é uma ideia, não é um conceito econômico, um conceito... Ele é... Para ele existir, ele precisa matar. Matar. Não prender, matar. Eliminar. Não, eu morreria provavelmente também, né? Todos nós. Nessa sala, provavelmente todo mundo. Então, assim, é uma... E isso acaba gerando o que a gente chama, que o Jonathan Sachs fala da evolução do ódio à religião para o ódio à raça, ou etnia. Tá, houve uma mudança aí. E aí os judeus eram perseguidos pela sua fisionomia, pela sua raça, pela sua etnia, uma vez que os judeus são multirraciais e multiétnicos. Tem judeu negro, tem judeu branco, tem judeu amarelo, tem judeu vermelho, tem judeu que veio dos países árabes, tem judeu que cresceu em Xangai, na época que os ingleses estavam lá, tem judeu brasileiro, tem judeu argentino, tem judeu egípcio, tem judeu israelense. E por causa da diáspora também. Exato, mas assim, tem judeus convertidos, tem judeus que nasceram judeus e tudo mais. Mas isso é uma... e eles são perseguidos na Europa dessa forma. E aí, depois disso, é uma coisa que eu também trouxe aqui para ler, porque assim, eu não vou citar, vai ser uma coisa interessante de ser colocado, talvez você vai depois receber os telefonemas aí, enfim. Tá. Teve um partido político desse tamanho no Brasil, não fazer propaganda, não vou falar. Mas eu sei de quem você está falando. Não é esse, é outro pequenininho. Tá. É outro minúsculo lá, que é irrelevante. Falou que eu falei aqui... é porque o André, enquanto estava falando, né, que o rabino Jonathan Sachs fala que primeiro veio o ódio aos judeus por causa da sua religião, depois por causa da sua raça, e termina com o ódio aos judeus no seu país. Eles falam que eu, de uma forma mascarada, associei o antissemitismo ao fim da existência de Israel como judeus. Não. É o fim da existência de Israel como lar nacional para o povo judeu. E aí que eles erram. Eu não falei que é a crítica a Israel ou o fim a morte dos judeus em Israel. É o fim do Estado de Israel, da entidade política. Você tirar direitos políticos, aonde já existem direitos políticos, para 9 milhões e meio de pessoas, incluindo 2 milhões de pessoas que votam em Israel, que são cidadãos, que não são judeus, isso é uma violação dos direitos internacionais e do direito humano. É proibido pela lei internacional tirar direitos políticos, onde já está estabelecido direitos políticos reconhecidos pela lei internacional. E eu trouxe aqui um contra-argumento importante, porque isso é muito importante. Quando o rabino fala, o Jonathan Sachs fala, o ódio exacerbado das pessoas contra o Estado de Israel, ele não está se referindo a críticas ao país, a divergências de políticas que o país tem com os palestinos ou em relação à sua política interna, por exemplo, na luta dos árabes israelenses por mais igualdade, etc. e tal, que é legítimo. Ele está se referindo às pessoas não aceitarem a legitimidade da existência do Estado de Israel. E esses partidos, pode perguntar para eles, eles não apoiam a existência ou a legitimidade da existência do Estado de Israel. O formato que eles encontram é o fim do Estado de Israel e um Estado único, binacional, para as populações israelenses ou judias e árabes naquela região. O que seria o fim da entidade política soberana do Estado de Israel e seria o fim também das aspirações políticas dos palestinos por um Estado palestino árabe naquela região. Ou seja, é o fim dos direitos políticos de ambas as populações. E juntar uma população que brigou por 150 anos no mesmo lugar. Uma boa ideia. Não, isso nunca deu certo em nenhum lugar. E a gente poderia até falar sobre os valões e os flamengos na Bélgica, que há 300, 250 anos não dão um tiro um contra o outro, mas eles não se gostam. E isso é super problemático lá. Então, assim, tem uma forma de orientar e ajudar a sociedade, que é o IHRA, que em inglês é a Associação... Aliança Internacional de Memória do Holocausto. É uma organização mundial que chama International Holocaust Remember Alliance, que é uma organização que tem já vários anos, vários países signatários, inclusive a Argentina, o Brasil já é membro observador, Estados Unidos, a Europa inteira, enfim, mais de 50 países. E eles escrevem uma definição de trabalho do que é o antissemitismo. Porque as pessoas às vezes dizem, mas o que é o antissemitismo? Como se combate isso? Como se identifica isso e tudo mais? Então, isso é uma coisa muito importante, porque assim, eu
como cientista político, quero aprender com a população negra brasileira o que é o racismo que eles enfrentam. Eu quero. Eu não estou no meu lugar de fala, eles estão. Eles têm que me falar e eu vou respeitar tudo que eles me falarem e vou seguir todas as recomendações, inclusive de nomenclatura. A população LGBT é a mesma coisa. Eles vão falar para nós, como nós, que não somos parte dessa população, temos que nos comportar. E isso é uma coisa que está sendo contestada por alguns grupos radicais antissemitas no Brasil, que eles tentam falar para os judeus o que é antissemitismo e o que não é. E aí eu trouxe aqui, aproveitando o teu microfone, o que é a definição internacional de antissemitismo. Fica à vontade. Se me permitir. Eles falam assim, as manifestações podem incluir o ataque ao Estado de Israel, concebido como uma coletividade judaica. No entanto, críticas a Israel semelhantes às feitas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemitas. Eu estou repetindo isso. Críticas a Israel semelhantes às feitas contra qualquer outro país não podem e não devem ser consideradas antissemitas. O antissemitismo frequentemente acusa os judeus de conspirar para prejudicar a humanidade e muitas vezes é usado para culpar os judeus por, entre aspas, coisas que estão dando errado, como aconteceu na Rússia, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu em outros lugares. É expresso na fala, na escrita, nas formas visuais e na ação e emprega estereótipos sinistros e traços de caráter negativo. E aí ele dá 11 exemplos. Pedir, ajudar ou justificar o assassinato ou dano de judeus em nome de uma ideologia radical ou uma visão extremista de alguma religião. Por exemplo, o Hamas, em Gaza. Eles são abertamente antissemitas. Eles falam, precisamos matar os judeus. Eles não falam israelenses, eles falam judeus. Ou seja, não está falando só da galera que mora em Israel, estamos falando de mim aqui no Brasil e de outros. Fazer alegações mentirosas, desumanizadoras, demonizadoras ou estereotipadas sobre os judeus como tal, o poder dos judeus como coletivo, como especialmente, mas não exclusivamente, o mito sobre a conspiração judaica mundial, ou que judeus controlam a mídia, a economia, os governos, as sociedades, as instituições. Isso é visto facilmente. Teve outro partidinho aí que também escreveu um absurdo desse, já está sendo investigado pelo Ministério Público, porque ele falou é bem antissemita. Acusar os judeus como povo de serem responsáveis por delitos reais, imaginários, cometidos por uma única pessoa ou um grupo específico de judeus. Tipo, um judeu faz um crime, aí os judeus fizeram um crime. É que nem um cristão cometeu um assassinato, então são os cristãos. Isso é antissemitismo, porque uma pessoa não pode ser responsável, o grupo não pode ser responsável pela ação de uma pessoa. Claro, né? É um pouco absurdo, assim, o que me chama a atenção é que não dá para argumentar que isso não existe, porque existe, a gente já, já vi isso antes na minha vida, mas isso acontece muito menos com outras coisas, como você deu o exemplo do cristão. Ninguém quer matar os cristãos porque um cristão cometeu um crime. É interessante você estar falando. É isso. Negar o fato, alcance, mecanismo, por exemplo, câmaras de gás, ou intencionalidade do genocídio do povo judeu na mão da Alemanha Nacional Socialista e seus apoiadores e cúmplices durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Acusar os judeus como povo ou Israel como Estado de inventar ou exagerar o Holocausto. Acusar os cidadãos judeus de serem mais leais a Israel ou às supostas prioridades dos judeus em todo o mundo do que aos interesses de suas próprias nações onde eles nasceram. Negar ao povo judeu seu direito à autodeterminação, por exemplo, alegando que a existência de um Estado de Israel é um empreendimento racista. Esse ponto é o mais importante na definição contemporânea e de trabalho do antissemitismo. As pessoas que negam o direito de Israel existir rejeitam esse ponto. Eles falam, não, Israel não tem... Ou seja, o que eles são? Eles são contra os judeus, de forma coletiva, quererem se autodeterminar. Então, eu faço uma comparação. Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas iam atrás do judeu no indivíduo. Existe hoje as pessoas que vão, esses radicais, no Israel, nos judeus como coletivo. E o ápice dos judeus como coletivo foi a criação de um país para si, né? Entenda só o seguinte. Para 94% dos judeus, isso é uma pesquisa de uma organização americana, a ADL,
existe uma conexão e eles se sentem, de uma certa forma, conectados e eles sentem uma importância, principalmente em relação à segurança com Israel. Eles podem ser de direita, ser de esquerda, ser liberais, serem conservadores, serem progressistas, serem comunistas, não importa. Mas existe uma... É inerente na existência da pessoa, fala assim, de acordo com a história judaica, a única coisa que vai garantir que eu não vou ser perseguido de novo é que eu tenho um país. E aí você pode só ir para o teu país. Exato. Aplicar padrões duplos, exigindo de Israel um comportamento não esperado ou exigido de qualquer outra nação democrática. Por exemplo, o que eles criticam Israel de uma certa forma, que eles têm que se comportar de um jeito para se proteger nessas guerras assimétricas que acontecem nos últimos 30 anos, diferentemente do que eles esperam de outros países. Eu dou um exemplo prático. Abre e vê quantos partidos políticos estão criticando a Rússia. A sua quase invasão da Ucrânia, dizendo que a Ucrânia não tem o direito de existir. E vê quantas pessoas criticam Israel quando ele se defende, ou quantas pessoas, ou quantos partidos e políticos criticam o Hamas, quando o Hamas fala os absurdos que fala. É completamente desproporcional. A atenção, a forma, a quantidade, o enredo, o contexto, tudo. É impressionante. E isso é facilmente visto e dá para, enfim, fazer conta matemática. Quantas vezes o jornal tal citou Israel, quantas vezes o jornal tal citou outro país. Eu dou um exemplo prático, tá? O jornal The Guardian, que é um dos maiores jornais do Reino Unido. 2011. Acho que 2011, 2010. Acho que 2011. Ele cita Israel. Ele cita a Inglaterra. Vou colocar agora... Ele cita a Inglaterra, o seu próprio país, né? 500 vezes no contexto da guerra no Iraque. E a Inglaterra esteve envolvida diretamente com a morte de 500 iraquianos nesse período. E eles citam a Inglaterra 450 vezes, uma coisa assim. E eles, no mesmo ano, em 2011, eles citam Israel 1.600 vezes no contexto do problema com os palestinos, sendo que nesse mesmo ano morreram 29 palestinos, 20 eram terroristas, 9 civis, infelizmente. E eles citam 3 vezes mais Israel do que eles citam o seu próprio país, sendo que o número de mortes é menos que 10 vezes o número que morreu no Iraque de fogo inglês, ou seja, com armas inglesas em operações da Inglaterra. Essa desproporcionalidade de atenção numérica não se repete só no The Guardian, se repete em todos os jornais grandes do mundo, se repete na academia, se repete em livros, se repete em muitos lugares. E isso acaba causando sistematicamente uma sensação de uma sensação, uma ideia, um feeling de que Israel é o pior país do mundo, é o país mais violento, é o país mais agressivo, é o país mais... É uma Israel dos sonhos, porque essa Israel não existe.